vamos analisar a empresa Paranapanema com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não. Não importa o dia, horário ou quando você está assistindo esse vídeo, eu sou o Denis Alexandre e vamos analisar agora a Paranapanema. Olha, acontece que na classe de materiais não terrosos, como é o caso do alumínio ou cobre, a Paranapanema é uma das maiores e mais importantes empresas brasileiras e ela adota um modelo de negócios baseado em fundição, no refino de cobre primário e na produção de semi-manufaturados de cobre e suas ligas. Neste vídeo especificamente eu vou tratar sobre a origem da empresa, dados principais da Bolsa de Valores, fontes de receita da Paranapanema, histórico da receita líquida, lucro líquido e fluxo de caixa, passando ainda pelo seu endividamento, que é super importante, e por fim daquele checklist final com a minha opinião sobre a empresa. Lembrando que o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da Paranapanema e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico, nem nos ruídos de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados da Paranapanema. E se você quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar vídeos novos. Lembrando que todas as terças e quintas-feiras eu trago análise de empresas novas aqui no canal, inclusive de empresas escolhidas pelos inscritos. Se você quer alguma empresa específica aí, é só mandar aqui nos comentários que vai ser um maior prazer trazer essa análise aqui para vocês, inscritos. Sem mais enrolação, vamos começar pela origem da Paranapanema. Em 1956, o senhor Aloysio Ramalho Foz comprou uma fazenda na cidade de Paranapanema, em São Paulo, e mais ou menos 5 anos depois, alguns empresários se juntaram e fundaram a Paranapanema, que começou a atuar no segmento de construção civil. Em 1965, ela adquiriu a mineradora Minebra e nessa época a Paranapanema descobriu estanho na Amazônia, o que veio a resultar na criação do primeiro empreendimento da empresa dentro do segmento de minério. Logo em 1971, a Paranapanema abriu capital na bolsa e ainda nos anos 70 o grupo realizou a composição da Toboca e da Monaré. Em 74 ela foi adquirida pelo BNDES por causa de um projeto de realização de pesquisas no setor de mineração. Em 83 ela fez a parceria com o Eike Batista para a exploração de ouro e em 1996 foi feita uma reformulação do grupo e criado um conglomerado com foco na produção de metais não terrosos. Quando foi em 2012, eles venderam a Cipra Fertil, que foi adquirida lá em 94, eu não citei, mas ela foi adquirida lá em 94. E em 2017, a Paranapanema passou por mais uma reformulação reestrutural e renegociou todas as suas dívidas. Hoje a Paranapanema é controlada pela Caixa Econômica Federal com 16% das ações ordinárias, aí você já vê que tem um dedinho do governo enfiado no meio. Com 11% tem a mineração Buritirama, 9% tem a Cargill Financial Services, e demais subsidiários, incluindo o famoso bilionário Luiz Base Filho, com 5,33% das ações ordinárias. Agora vamos aos dados principais da Bolsa de Valores. O nome da empresa é Paranapanema SA, código de negociação PMAM3, fundação 1956, IPO 1961, setor de atuação materiais básicos, segmento de atuação artefatos de cobre, segmento de listagem é o novo mercado, nível mais alto de governança, free float de 38%, 100% de tag along somente na ON, porque é novo mercado, e o valor de mercado atual dela é 340 milhões, ou seja, uma micro cap. Agora vamos para as fontes de receita da Paranapanema. Ela ganha dinheiro com a comercialização de cobre primário, ou seja, na produção de cobre refinado. Outra fonte de renda que ela tem são os produtos de cobre, que consistem na produção de vergalhões, fios, tubos, arames, laminados e conexões. Conforme o resultado do segundo trimestre de 2022, já bem atualizado esse ano, 37% da receita veio de cobre primário, 57% veio de produtos de cobre e 5,3% vieram de coprodutos. Apesar da Paranapanema ter um grande histórico de resultados, vamos iniciar aqui uma análise da constância sobre sua receita líquida desde o ano de 2010 até o ano de 2021. E aqui na receita líquida da Paranapanema podemos ver que nesse quesito é até de certa forma constante, não ficou no vermelho nenhum ano, sendo os anos de 2010 e 2017 os que ela acabou com uma receita um pouco menor do que a média mesmo. E se você já acompanha nossas análises há mais tempo, análise aqui do canal, sabe que agora vamos passar para a parte em que analisamos se a empresa realmente dá lucro ou prejuízo de forma consistente ou de forma inconsistente através do lucro líquido.
E aqui vai nos mostrar o ganho que a Paranapanema tem depois que são feitos os descontos dos custos. O que são os custos? Eles estão diretamente ligados à produção da empresa, e os descontos das despesas, que são todos os outros gastos necessários ao funcionamento da companhia. E aqui temos uma visão diferente da receita líquida, mostrando que a Paranapanema teve prejuízo nos anos de 2011, 2012 e do ano de 2016 até hoje, sendo os piores anos até então o ano de 2020 e 2021, com 800 milhões de prejuízo. Em termos de lucro líquido, então, podemos ver que a Paranapanema não tem constância em seus lucros. Isso é péssimo para seus acionistas, porque no longo prazo suas cotações acompanham o lucro da empresa. Logo, se a empresa não tem uma geração de lucros constante e ela fica defasada, igual está aqui na Paranapanema, a empresa não vai sobressair e não vai sair do lugar no longo prazo. Detalhe importante: o resultado acumulado dos últimos 12 meses, considerando já os números do segundo trimestre de 2022, representa que a Paranapanema está com 1 bilhão de prejuízo, ou seja, já para esse ano de 2022, acumulado dos últimos 12 meses e com o segundo trimestre de 2022. De toda forma, vamos aguardar o fechamento do ano para ver como ela vai ficar e para ver se ela melhora nesse sentido. Feitas as considerações, vamos ao fluxo de caixa operacional. E aqui temos a representatividade de todas as saídas e entradas financeiras da empresa, considerando somente o operacional da companhia. Em outras palavras, aqui tem o que entra e o que sai do caixa no final do dia. E aqui segue mais ou menos a mesma pegada do lucro líquido, representando que a Paranapanema fechou com caixa negativo nos anos de 2010, 2013, 2015 e 2016. Então, apesar dos pesares em relação aos prejuízos, ela por enquanto tem seus últimos 5 anos com geração de caixa positiva. Vamos passar agora para o endividamento. E no quesito endividamento, a Paranapanema vem aumentando bastante suas dívidas de maneira até preocupante, diga-se de passagem. E se pegarmos um histórico na mesma linha que a gente costuma pegar desde 2010, a gente vai ver que suas dívidas apenas aumentam nesse período de tempo, fechando o ano de 2021 com 3,2 bilhões em dívidas. E na relação dívida líquida sobre EBITDA, que eu sempre trago, que representa o quanto que a empresa está alavancada em relação às suas dívidas, eu posso dizer que está relativamente preocupante também, já que a Paranapanema não dá lucros desde 2016, ou seja, no final não sobra nada para ela arcar com suas responsabilidades em termos de dívidas. Um detalhe muito importante é que a dívida líquida sobre EBITDA de 3 já é considerado alta. Imagina nesses patamares que você está vendo aqui agora. E antes de passarmos para o checklist final, já deixa aquele like para esse vídeo poder chegar a mais pessoas e já se inscreve no canal para poder acompanhar essas análises semanais. Vamos agora ao nosso checklist final. O primeiro ponto que a gente olha sempre é a governança corporativa. Tá certo que a Paranapanema está no novo mercado, que é o nível mais alto de governança. Isso reflete maior transparência para os acionistas, o que é muito bom, mas ela tem um fator muito preocupante, que é a remuneração dos administradores. Dos anos de 2016 até 2021, que a Paranapanema deu só prejuízo, os administradores reduziram suas remunerações? É lógico que não. Eles continuaram recebendo normalmente. E que administração é essa que está ligada somente para o seu próprio salário e não quer saber do bem-estar financeiro da empresa? Eles não diminuíram a sua participação, a remuneração deles. Isso acaba refletindo num certo descuido em relação à empresa, e essa é a verdade. Eu não sei você, mas eu não gostaria de ser sócio de uma empresa onde os administradores estão só ligando para eles mesmos e não ligam para o bem-estar financeiro e para a saúde financeira da empresa. Segundo ponto que olhamos aqui é a lucratividade. Há 6 anos consecutivos, a Paranapanema tem estado no negativo em relação ao ROI e em relação à sua margem líquida. E se você contar no dedo, ela não teve mais do que uma década de lucros. Isso é, se você pegar desde 1995, ela tem somente 9 anos com lucro. O resto foi só prejuízo, aí eu não preciso falar mais nada. Terceiro ponto, geração de caixa. No quesito de fluxo de caixa operacional, apesar de haver alguns anos no positivo, ela ainda é considerada bem constante, ou seja, é um fator negativo. Quarto ponto, endividamento. Ela é uma empresa que sempre teve dívidas, mas que veio aumentando de uma maneira muito vertiginosa, e a verdade é que está no nível de endividamento bem preocupante para os acionistas.
Finalizando com a minha opinião pessoal sobre a Paranapanema. Bom, não tem muito o que eu dizer, né? É uma empresa que dá prejuízo atrás de prejuízo, dívidas só aumentam, os administradores se preocupam mais com sua remuneração do que com a própria empresa. Aí você me pergunta, tá, Dendes, mas o bilionário Luiz Barras e Filho investiu nela. Mas, salvo engano, ele tem uma equipe que vai na empresa entender a estrutura de funcionamento, estratégias e possibilidades futuras. Certamente, no conjunto da obra que a equipe dele constatou, deve ter visto um potencial de reorganização e reestruturação da empresa para arcar com essas dívidas de maneira mais inteligente. Ah, e um detalhe, essa empresa já tentou fazer uma reestruturação 2 vezes, mas não deu em nada, só postergou seu endividamento mesmo. Enfim, cada um com sua estratégia, cada um com suas escolhas. Eu particularmente escolhi não ser sócio da Paranapanema. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com essas informações aqui, já deixa o like, se inscreve no canal. E se você quer que eu faça alguma análise de qualquer empresa, é só enviar aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima análise.